Gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live do 12h30. Como vocês sabem, toda terça e quinta, ao 12h30, nós temos meia hora de live, onde nós falamos sobre o pensamento sistêmico aplicado à vida. E nas últimas lives, eu convidei pessoas que fazem parte do nosso instituto, alunos queridos, pessoas formadas aqui, para trazerem sobre a sua experiência os seus atendimentos, né? Os seus relatos de atendimento e experiências a partir dessa aplicação do pensamento sistêmico na vida. E hoje nós vamos falar com a Lu Lyon. A Lu chegou ao instituto para fazer a nossa formação de negócios e ficou, né? Faz parte da nossa turma, de todas as turmas. Então é um prazer para mim falar com ela, que é uma terapeuta incrível, que cada vez mais se especializa nesse mercado e nessa área do pensamento sistêmico. E a Lu aceitou nosso convite para falar hoje sobre as experiências dela de atendimento, usando ferramentas do nosso mapeamento. Então fica aí para você conhecer um pouco dessa história e conhecer também histórias que podem se parecer com sua própria história de vida, que podem se conectar com a sua própria história de vida, né? Eu vou já convidá-la para entrar para nós começarmos esse nosso papo. Só um minuto. Seja bem-vinda. Já vi um monte de gente conhecida chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Lu! Oi, Pati! Que Bem-vindo, minha delícia! querida. Obrigada! Que delícia estar aqui com você. Eu Mas, quem agradeço. nossa, fiquei muito feliz, né, com seu convite. Primeiro que eu me sinto super honrada. Como Eu você mesma já falou, agradeço. eu vim para fazer um curso da formação da constelação para negócios, né? E eu me encantei com a sua maneira de ensinar, com tudo que você traz, com a sua generosidade em transbordar tanto conhecimento para a gente e com as Gratidão, querida. ferramentas incríveis. E fui ficando, né? Fui fazendo um curso, Sim, a outro, gente foi continuo casando, né? Como diz o Giovanni, a gente vai casando, né? e continuo, porque cada vez mais você vai expandindo, trazendo ferramentas novas para a gente, um novo olhar. E Sim, claro, a gente vai se aprofundando cada vez mais em nós mesmos, né? Se exato. preparando para estar pronto para atender o próximo. Ô Lu, que coisa, eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu já fiz uma live com a Lu, a gente falou sobre inseminação artificial, sobre fertilização in vitro. A Lu tem uma história incrível sobre isso. Depois vocês acompanhem o perfil dela, acompanhem o trabalho dela, que eu indico, acompanho também. Né? Porque a gente precisa exatamente saber quem indicar, né, Lu? Acho isso muito importante quando a gente sabe as pessoas que a gente pode indicar para que outras pessoas confiem naquele trabalho. Acho que nessa área nossa, cada vez mais é importante nós sabermos onde nós estamos pisando, né? Porque eu gosto de falar que o terapeuta pisa na alma do cliente. E ele tem que saber pisar com leveza, né? Com respeito, e tem que saber sair de dentro dessa alma sem deixar uma ferida ali. Então, eu sou muito honrada de tê-la no Instituto, na nossa jornada, nas nossas turmas. É um prazer e muito obrigada pelo convite. Lu, quero que você se apresente, conta um pouco aí da sua trajetória, fala da sua vida, como você trabalha. O espaço é seu, Flor. Ai, Paty, obrigada. Eu também fiquei muito feliz, né? E quando você falou, para a gente falar sobre uma ferramenta e o desenho, então conversou assim muito com a minha alma, né? Porque Sim, eu amo desenho, eu sou mãe de duas crianças, hoje eles têm 9 anos, mas eles desenham muito desde sempre, né? Então, assim, olhar para os desenhos deles, entender o quanto a arte, o quanto tudo isso faz diferença, o quanto a gente consegue enxergar ali nos mínimos detalhes coisas que eles não expressam, né?
Então, Sim, assim, foi maravilhoso. Então, eu sou a Luciana, eu descobri as constelações quando os meus filhos tinham 2 anos de idade. Aquela história, né? Primeiro a gente vem para cuidar da gente, a gente vem para olhar para a sim, nossa dor, né? A gente olha para aqueles movimentos que, poxa, eu gostaria de quebrar esse padrão aqui, né? E que os meus filhos pudessem ter uma vida mais leve. E aí, quando eu entrei ali nos estudos, isso há 7 anos atrás, vim lendo, estudando, e fazem 4 anos que eu estou assim, mergulhada de cabeça, me aprofundando cada vez mais, né, dentro desse olhar sistêmico. Então, quando eu cheguei com a Paty, eu já tinha uma formação em constelação. Hoje eu faço com a Paty a segunda formação, hoje em terapia sistêmica, que é bem mais abrangente, né, do que só a formação em constelação. Então, eu tenho a sim. formação de constelação para negócios, fiz o nível 1 do Gemilar com a doutora Frene, que para mim também foi algo que mexeu muito comigo, conversou muito com a minha alma, inclusive por conta da minha história, né, com as crianças, as Uhum. fertilizações in vitro, tudo mais. Com a Paty, eu tenho a formação para negócios, a terapia sistêmica. Hoje faço um trabalho com cartas sistêmicas que foram criadas pela Patrícia também. Essas cartas são incríveis. Eu já era apaixonada por cartas terapêuticas, né? E quando eu conheci as suas, eu falei, meu Deus, elas superaram assim todas as minhas expectativas. Então hoje São eu faço um trabalho incríveis, né? E as cartas são ferramentas também do mapeamento, viu, então, gente? ferramentas. Também são cartas. É. Então hoje tem as mandalas, as plataformas sistêmicas, né? E o Uhum. queridinho que é o desenho sistêmico. Sim. Eu atendo Espera aí, presencial Lu, aqui em deixa eu Indaiatuba. tirar os Deixa, comentários aqui para não ficar tampando seu rosto. tá bom. Isso. Gente, a gente vai fechar os comentários e lá no finalzinho, fiquem atentos às coisas que a Lu vai trazer. Lá no finalzinho nós vamos abrir para perguntas, né? Então, hoje eu moro em Indaiatuba, né, no interior de São Paulo, atendo presencial em Uhum. Indaiatuba e atendo online pelo No mundo todo. mundo. Hoje, né, já tenho clientes na França, Estados Unidos, e aí sigo nesse caminho no online e no presencial. Uhum. Ô Lu, e me fala uma coisa, você falou aí da sua experiência com desenho, quando a gente conversou, você disse, Paty, tem histórias incríveis para contar Sim, de atendimento, e eu acho que é interessante a gente trazer isso, por quê, gente? Porque a forma que nós trabalhamos com o desenho não é a forma comum que é entregue no mercado, né? É um outro olhar. A gente podia até chamar de outro nome, mas esse ficou mais fácil e foi ficando dessa forma, porque ele nos permite aprofundar mesmo e ler o inconsciente revelado naquele desenho. Só mesmo quem faz e quem trabalha com isso, né, pode pode revelar, assim, pode trazer as próprias experiências, porque realmente é incrível quando a gente vai falando para o cliente o que que aquele desenho trouxe. Às vezes ele fica querendo se justificar por que que fez daquele jeito, por que que foi daquela forma, mas depois o próprio cliente acaba se rendendo assim àquela dinâmica que o inconsciente dele mostrou através do desenho. Então conta para nós, Lu, da sua experiência com desenho, como você aplica e esses seus relatos, por favor. desde que eu fiz o curso de desenho com você, né, toda a constelação que eu vou fazer ou todo o trabalho com mapeamento, a primeira coisa Uhum. que eu peço é um desenho, Também né? E é um desenho faço simples, isso. né, Paty? Sim. As pessoas às vezes mandam alguns mais elaborados, tudo, mas é um desenho simples, é muito Uhum. simples. Quem faz parte do seu sistema familiar, né? No seu coração, na Sim, sua alma, quem faz parte do seu sistema. E aí a pessoa traz e junto com esse desenho vem várias informações, sim. né? Que às vezes ela nem tem noção. Então eu separei aqui alguns casos, vou comentando alguns casos. Tem dois Uhum. que eu mandei mensagem para as clientes, perguntei, olha, vou fazer uma live com a Patrícia, eu posso falar do seu desenho, mostrar seu desenho? Pode. Sim. Então, tem Ah, dois que aqui ótimo. para vocês. E eu vou começar. Teve um caso que eu atendi, a pessoa ela trouxe, né, o desenho e entre ela e o filho, ela
colocou assim um rabisco, né? E aí eu Hum. pergunto para ela, o que é isso aqui no meio, né? Ah, não, não é nada. Eu fui fazer o desenho, errei, aí cheguei meu filho mais para lá, para ele não ficar em cima do borrão, Ah, né? E aí, mas não, não significa nada. Eu, tá bom. Por acaso, você teve algum aborto antes desse filho? Você, né, chegou a ter, uhum. sabe, se tem alguma situação assim? Aí ela tem. Olha. Antes dessa criança, né, tenho sim um aborto. Então, Uhum. para você ver, né, uma coisa que estava no inconsciente dela, ela não quis colocar esse bebê, Sim, né? Porque, como diz a parte, ninguém é mãe de aborto. Ela não quis sim. colocar esse bebê ali no campo, porque, né, para ela ali era ela, o marido e o filho e estava tudo certo. Mas o Uhum. inconsciente dela, de alguma forma, Trouxe. trouxe ali para esse desenho, né, aquele bebezinho que também precisa ser incluído, que também precisa Uhum. fazer fazer parte. Ele é parte, né, dessa Sim. dessa E é família. interessante, né, Lu? Como a pessoa. É igual a gente falou agora mesmo, a pessoa tenta fingir que não, é porque eu fui fazer, errei, e aí resolvi continuar ali na frente. Mas esse tipo de movimento é o inconsciente dizendo: aqui tem alguém. Antes desse filho, teve um outro filho não nascido e ele precisa aparecer de alguma forma para ser visto, não é? Inclusive é esse movimento, né, que a gente vai sentindo. Os Sim. desenhos eles trazem muito, né, Paty? Os estudos, Sim. né? Teve uma outra situação, uma outra desenho que eu pedi, a cliente trouxe o desenho e ela colocou a família inteira, né? E aí eu Uhum. vi que faltava o pai. E aí eu pergunto para ela: "E o seu pai?" "Ah, nós já tivemos problemas, mas hoje está tudo resolvido." Eu adoro essa parte. Então, se tivemos problemas e hoje está tudo resolvido, onde está esse pai, né? Sim. Por que ele não faz parte aqui do desenho, né? Porque o consciente ali não trouxe, porque de alguma forma Uhum. esse pai lá dentro Sim. ainda está excluído, né? Ainda está ali sem esse lugar, precisando ser visto, né? Ela precisando cuidar da criança dela para poder entender e tomar aquele pai, Uhum. né? Então, assim, mais um desenho que traz, né, através da fala, tá tudo resolvido, tá tudo Sim. certo. E é importante isso que a Lu está falando. Ela disse uma coisa, não sei se vocês prestaram atenção, ela disse assim: tem que ser para dentro. Dentro não estava tomado, porque às vezes as pessoas chegam para a gente falando: ah, eu já olhei tanto para isso, eu não tenho que resolver isso, porque eu já olhei para isso, ou eu já dei um lugar para esse filho não nascido, né? Ou eu já resolvi essa situação, mas às vezes faz um movimento e resolve da boca para fora. E tem que ser da boca para dentro, gente. Qualquer coisa que você ainda está patinando, você pode observar que aquilo não foi resolvido na raiz e em profundidade. Às vezes você resolve uma coisa no raso, mas não resolveu para dentro. A Lu está falando da cliente dela, que falou: não, eu já super resolvi. Mas na hora de colocar no desenho quem fazia parte, o pai não estava lá. Como é que está resolvido? Né? É, exatamente. Agora eu vou trazer um, Paty, esse a mãe autorizou, inclusive, a mostrar. É um menino Uhum, de uns 6 anos de idade, aproximadamente. Ele sim. estava já fazendo um acompanhamento com psicólogo, né, com outros terapeutas, inclusive estavam fazendo os testes, buscando se ali de repente tinha um diagnóstico de TDAH, né? É uma Uhum, criança extremamente ativa, agitada, um pouquinho mais nervosa, um menino assim extremamente inteligente, né? uhum. E aí o desenho que ele traz é esse aqui, né? Não sei se dá para ver, mas aí Olha, ele traz o pai, o sol, né, olhando para cima aqui. Aí ele uhum, traz o pai, traz a mãe, o irmão e ele. Ele coloca um uhum. coração no irmão e em cima dele a nuvem, né? Olha, uma coisa interessante para eu te perguntar, Lu, esse desenho, quando aparece para a gente, está invertido. Me fala, o sol está do lado direito ou esquerdo? Só para eu entender aí, no desenho. Lado esquerdo. Tá.
Ok. Foto Então, do lado o esquerdo. sol. Tá, é porque pra gente, quando você mostra aqui. Ah, não, quando você mostra, tá aparecendo ele do lado esquerdo, tá certinho. Tá. Uhum. E aí É ele porque às traz vezes inverte, né? isso. E aí no Uhum. desenho, né, ele traz o sentimento dele, né, Paty? Lembrando que às vezes o que a criança traz no desenho não é o que realmente está acontecendo ali, Sim. né? Porque a mãe, inclusive, ela se emocionou muito, porque, né, ela ama os dois filhos de forma igual. Só que o Sim. primeiro, o mais velho, é um menino mais comportado, um menino mais tranquilo, né? Tem uma outra história, né? E ele já é um Uhum. menino mais agitado, então Sim. provavelmente ele acaba, né, a atenção dele acaba sendo chamada mais vezes do que Sim. a do irmão. Uhum. Mas no desenho ele traz esse olhar de que a mãe olha para o irmão, a mãe É dá atenção interessante, né? para o irmão, E o, né? e o amor tá só nesse irmão, E o né? amor tá só nesse irmão. E nele tá a nuvenzinha, né? Tipo, ele Sim, é a criança que tá ali demandando mais, né? sim, Inclusive, ela ficou muito emocionada. E quando ela falou assim, gente, faz muito sentido isso, né? sim. Porque o amor é igual, mas Uhum. é assim que ele estava se sentindo, é assim que ele estava vendo a dinâmica dentro da família dele, né? E E ele se coloca. isso, gente, que a luta trazendo é muito importante, porque dentro do nosso olhar sistêmico, que é um olhar fenomenológico, ele é a partir do que aquele evento significa para a pessoa. Às vezes nós atendemos, a luta em gêmeos. Se a gente olhar um desenho de um dos meninos e outro de outro, é um casal, né, É Lu, o que você tem? casal, isso. É, um desenho do menino e um desenho da menina, vão parecer sistemas diferentes. Por quê? Porque cada um enxerga a partir do reflexo daquele evento para si. Aí a Lu está contando essa mãe presente, mas a criança entendia que a mãe tinha disponibilidade amorosa só para o outro irmão, né? Exatamente. Né? E ele vai se colocando. E quando ele traz o desenho, ele se coloca até mais diferentinho, ali de um jeitinho que você que vê que ele tá se sentindo mais de ladinho, assim, né? Uhum, E ele olha, assim, ele busca esse olhar, né? Da mãe, né? E para sim. ele é isso, é o Mostrem para sentimento que nós, ele Lu, traz. esse desenho de novo. Mostra. Gente, olha o tanto que é incrível, porque é um desenho de criança. E vê que legal, porque quando a gente fala, não tem problema se você não sabe desenhar. O que você conseguir fazer, a informação vai chegar para gente. A informação vai chegar, né? E você vê que ele coloca o pai olhando para frente, mas a mãe está conectada a esse irmão, né? Ele faz Exatamente. ele faz esse movimento como se ela tivesse direcionada a esse irmão e ele tivesse ali, né? Quase que saindo da folha, porque ele também Quase. se coloca Sim. muito no E o cantinho, né? E se você perceber, ele faz um movimento de quase correr para fora Sim, desse sistema, né? Quando você sim, vai mais profundo, ele tá sim. fazendo um movimentozinho ali de deixa eu sair Eu quero sair daqui, acho que daqui, né? não tem Eu espaço preciso. para mim É, aqui. exato. Esse não tem espaço é um olhar perfeito da Lu, porque olha o tamanho da folha. Mostra um pouquinho de mais longe para a gente ver. Olha lá É, o espaço que tem e como ele escolhe um cantinho para ele fazer o desenho, né? Porque se ele tivesse colocado todos no centro, aí se ele tivesse colocado todos no centro, ele ia estar com um pedacinho antes de sair da folha. Mas ele faz um movimento mesmo dele estar na pontinha assim do sistema, quase caindo, né? A é, gente brinca que às vezes se a pessoa der mais um passo, ela sai do sistema. E às vezes o desenho traz esse movimento muito claro e é um desenho de dor, porque nós estamos falando de uma criança, um né? desenhador. Exatamente. Tem um outro parte que Uhum, esse eu não vou mostrar, mas ele está aqui, hum, né, conversando com a cliente, a hora que ela traz um desenho inclusive muito colorido, né? E ela traz claramente ali a proteção dela em relação aos filhos, né? Ela olha, assim,
com aquele olho, assim, sabe, de bem, de cuidadora, de leoa mesmo. Uhum. E ela traz as crianças de uma forma, né, como se eles não olhassem para a vida. E aí, quando Olha, eu vou conversando com ela, ela fala, não, mas eu não quero que eles vejam o que eu vi. Eu não quero que eles, né, passem pelo que eu passem o que eu passei. passei. E ela, Uhum. inclusive, traz no desenho uma dinâmica de abuso, né? Então, o Olha. desenho dela trouxe essa dinâmica de abuso. E quando a gente foi conversar, né, eu falo, olha, tem, né, teve algum abuso, alguma coisa, aí ela, né, ela vai explanando e conta que sim, que teve. Então é um desenho também bem forte, Uhum. com bastante dor, né? E ela ali nessa proteção, né, protegendo a prole ali. E ela traz muito isso no olhar dela, sabe? A Uhum. E é proteção. interessante, né, Lu, que às vezes as pessoas vêm, muitas vezes as mães falam pra gente assim, ai, porque meu filho não acerta na profissão, ai, porque meu filho não dá certo no relacionamento, porque meu filho não vai, não termina a faculdade, porque meu filho não tem amizade, etc, etc. E aí você olha o desenho, tá a mãe, ou ela põe a criança, o filho como uma criança, ou ela coloca os filhos só debaixo dela, ou voltados para ela. Você vê que ali tem um movimento e nós não estamos aqui querendo culpar a mãe por nada. É uma observação, porque faz parte desse instinto de proteção que a mãe tem. Então, muitas vezes a mãe chega com uma queixa dos filhos não fluírem, e quando a gente olha o desenho, a representação que ela traz para a gente dentro do trabalho do mapeamento, você vê que ela está fazendo um movimento de segurar. Eu até, Lu, eu gosto muito de contar uma história de um workshop que eu fiz, que a mãe, você já me viu falando com toda certeza disso, que eu já contei várias vezes essa história, que era uma mãe que queria que o filho fosse para a vida e tal, e nós fizemos o movimento do campo. Claramente ela estava fazendo, ela estava segurando, né, esse filho. E aí eu coloquei ela mesma nas costas do representante, do filho dela, para ela fazer um movimento sutil de empurrá-lo, né, para a vida. E foi muito curioso porque, gente, ela empurrava, mas assim, com a pontinha do dedo, ela meio que puxava ele para trás de uma forma imperceptível, sabe? E aí eu mostrei para ela, você observou o que você está fazendo? Né? Você está empurrando, mas você está, de certa forma, segurando ele aqui. E quando a gente tem esse tipo de desenho que a Lu está falando aí, a gente lê isso no desenho. Né? A gente não está ali com um campo de pessoas, eu acho que isso que é tão incrível nessas ferramentas que a gente tem para trabalhar, porque a gente aprende que não é necessário você estar com 50 pessoas num workshop para você ler um movimento que o campo quer te mostrar. Né? Tem outras ferramentas que trazem para a gente essa informação, né, Lu? Exatamente. A É. semana passada eu fiz a constelação de uma moça, né? A gente fez online, ela mandou o desenho, e aí quando a gente começou a conversar, eu perguntei para ela, falei, viu, você se percebe colocando o seu irmão do meio, não era nem o mais velho, era o do meio, o seu irmão do meio, no lugar de seu pai? Ela me Olha, arregalou o olho, ela, "Ah, sim, eu faço olha, isso mesmo, porque ele, apesar dele ser o do meio, é ele que cuida, é ele que faz isso, é para ele, né, com ele que eu conto. Então, assim, é impressionante, né, como o desenho ele traz as informações, né? Como você sim. mesma disse, a gente ainda não tinha aberto um campo, porque eu peço o desenho antes, né, para olhar ali com calma. Então, um dia antes ela me mandou o desenho, eu olhei e quando a gente foi conversar, já fui com essa informação, né? Você se vê, Uhum. né? Você vê, se vê colocando, né, o seu irmão do meio. Que ela colocou o mais velho, colocou toda a família nesse lugar, né, do seu pai. E ela, Sim. assim, é esse movimento que eu faço. Você sabe que ontem eu atendi uma pessoa numa questão de empresa, né? E aí com uma dinâmica claramente que apontava para o pai, né? E eu pergunto, a gente sempre pergunta, né? Quando a gente bate o olho e vê, e eu perguntei, então, me conta sua história. Não, tudo bem, meu pai já é falecido, mas
foi tudo bem, minha relação com ele era muito boa e tá, 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 tá. E aí o pai dele faleceu justo quando ele estava. Não, o pai dele adoeceu quando ele estava fazendo aquele movimento de ir da esfera da mãe para a esfera do pai. E eles, para o pai poder ser tratado, né, como eles eram crianças, foram levados para a casa de uma avó. Então ele ficou ali 2 anos desconectado desse pai, justamente naquela fase que é quando o filho aprende com o pai sobre o mundo, né? E ele falou assim, não, mas está tudo super resolvido e não sei o quê. Eu não sei se o meu trabalho tem alguma conexão com o meu pai. Aí fui ver o nome, ele tem 3 empresas. As 3 têm o nome do pai. Eu, olha que legal, né? O que que é esse campo? Olhei, as suas empresas têm o mesmo nome, porque é um nome e alguma Sim, coisa, né? Então, vamos imaginar aqui. Imagina, João Ferragens, João Construtora, João Imobiliária, né? Mas tudo começa com o nome do pai. Então, é tão claro, as pessoas fazem as coisas, o campo vai sinalizando o que precisa ser observado e as pessoas muitas vezes passam a vida sem entender porque que ainda existe dor, né? Eu acho que exatamente. esse trabalho que a gente faz sistêmico, ele é muito rico por isso, né, Lu? Exatamente, né, Paty? E às vezes a gente olha para questões que a gente acredita que estão resolvidas, e ali o inconsciente, né, Sim, ali nesse sim. mapeamento traz, né? Eu mesma tive uma experiência com você na nossa última aula de terapia sistêmica, onde você Uhum. trouxe ali o trabalho com a bússola e as âncoras, né? E eu me vi ali numa Sim. situação que eu achei que já estava resolvida entre minha mãe e minha avó, né? E de repente estou eu ali, A né? gente faz Então, isso, né, gente? Oh, meu Deus do céu. É descascar uma cebola. Quando você pensa, esse exercício não vai me pegar, tá lá a gente vivendo uma dinâmica para ser trabalhada, né, Lu? exatamente, é isso mesmo. Ô, Paty, deixa eu ver os outros desenhos que eu tenho aqui. Bom, eu Uhum, tenho um outro aqui que ela traz, né, é, um problema, um, um- acho que foi esse aqui acho que foi relação com peso, né, com o uhum. corpo ali. E ela, quando traz o desenho, ela traz ela assim, né, olhando para cima e aqui em cima dela a avó flutuando. Olha, A avó que já tinha falecido. Todo mundo olhando para frente, a mãe, o pai, a irmã, todo mundo, né? E sim, ela com o rostinho assim virado, olhando para a avó bravo. falecida. Uma avó que foi muito presente, um luto que ainda estava latente ali, né? Sim, Que ainda não tinha sido sido resolvido, resolvido, né? né? Ainda não tinha sido trabalhado, ainda um luto ali muito, muito grande. É claro Que é que depois outra sempre coisa importante. Gente, vocês precisam reassistir depois essa live, porque a Lu, nessas entrelinhas, ela está trazendo um monte de dinâmica sistêmica para a gente observar. Esses lutos não vividos é que a gente empurra para debaixo do tapete, que pode ser também de situações de vida. Ela está trazendo um caso de uma morte, né? De uma perda para a morte. Entretanto, quando um relacionamento não dá certo, quando um projeto se frustra, quando a pessoa não consegue um emprego ou perde esse emprego, também pequenos lutos são vincados ali no sistema e se eles não forem trabalhados, eles vão prejudicar a pessoa, né? E você vê, é um pequeno movimento, mas quando a Lu fala que a cliente está olhando para a avó, significa que a cliente não está olhando para a vida, né? exatamente. Que ela está presa numa dor do feminino. Exatamente. Ela está presa ali, olhando, Sim, né, para trás, e a vida dela está acontecendo aqui na frente, né? Então, exato, e os lutos, né, Paty? A gente precisa se permitir viver, como você mesma disse. Não é só o exatamente. luto da morte, é um trabalho frustrado, um projeto frustrado, né? Qualquer luto que a gente tem que se Uma permitir sentir, separação, se né? permitir Uma chorar. Uma separação, às separação, vezes, um né? término de relacionamento, né? Sim. Quantas vezes, gente, um término de relacionamento. A gente tem um desenho muito curioso, né? Eu acho até que está no curso de desenho mesmo.
é que a mulher coloca todos os elementos e ela coloca o primeiro relacionamento do marido. A mulher que ele namorou antes de casar com ela. Você vê que ela ainda falou assim, eu senti de colocar. E ela sentiu de colocar por quê? Porque existia uma dor não trabalhada, né? Existia um rompimento daquele marido, né, com esse relacionamento anterior, e existia um luto ali que não foi trabalhado e que estava reverberando no casamento da minha cliente, inclusive nos filhos. Então, às vezes, a gente fala, ah, não, eu passo por isso, ou quantas pessoas a gente conhece que vão trocando 6 por meia dúzia para não viver aquela relação, para não olhar para a dor da relação, né? Sai de uma relação, entra na outra, entra na outra, entra na outra, para não trabalhar esse luto, e isso, ou essa própria pessoa vai viver isso dolorosamente na relação, ou a descendência, porque alguém vai ter que olhar, né? Alguém vai olhar, né, Paty? Sim, E exatamente. teve um outro desenho que a cliente veio, né, uma executiva, uma mulher assim que você olha, né, extremamente bem resolvida, assim, uma executiva de uma grande empresa, e ela Uhum. estava numa dinâmica de insegurança, ainda, Olha, né, esperando, né, que ela, na frente você olha, né, e é numa dinâmica de insegurança, esperando a aprovação de outras pessoas, uhum. entre outras coisas Sim. ali. Quando ela trouxe o desenho, na hora que eu bati o olho no desenho, Ah, eu falei, poxa, lembrando que a gente não faz diagnóstico, né, Paty, mas sim. estuda e aí a gente traz as características e os traços, né? Aí a hora Uhum. que eu olhei e falei, poxa, aqui tem o perfil, né? O desenho traz o perfil de uma mãe com um possível transtorno narcisista, né? Ali no Uhum. desenho. E aí, quando a gente vai conversar, ela vai me contando as situações, aí tem tudo. O filho dourado, o bode Olha, expiatório, né? Aquela pessoa que está sempre dizendo que o outro não é bom o suficiente, e uma sim, dinâmica ali de dor profunda, né? Porque só quem convive, né, com uma pessoa que tem um transtorno, né, Paty, a dor, né, todos exato. adoecem em volta, né? Sim, Todas as sim. pessoas que O estão entorno em volta, né? adoece, né? O entorno, Exato. E né? aí todo mundo precisa de um olhar, de um cuidado, né? E olha o tanto que é interessante o que a Lu está trazendo, gente. Por quê? Porque o filho da pessoa que tem um comportamento narcisista, né? Hoje está muito na moda a gente falar do narcisismo, mas lá atrás a gente já falava, né? Então nós não começamos a olhar para isso agora, né, Lu? E Não, aí, o que que acontece? Quando a gente, porque a gente identifica, a Lu disse muito bem, nós aqui não fazemos nenhum tipo de diagnóstico, nós não estamos fazendo leitura de nenhum tipo de personalidade, nós observamos o campo do cliente com que ele traz. E muitas vezes o desenho vem de tal forma que ele nos mostra ali um comportamento ligado a um transtorno ou um próprio transtorno, né? Um transtorno propriamente dito. Nós não traçamos não fazemos esse diagnóstico, mas a gente observa. E aí, gente, você vê, ela falou que a filha é uma grande executiva, papapá, papá. O que que acontece numa dinâmica quando você está num lar narcisista? Que você é invalidado, quando você não é a criança dourada, né? Você é tão invalidado dentro do sistema que a sua salvação é você buscar ser, como eu falo, um trator de esteira nos negócios, porque exato. aí você vai ser validada pelo externo, né? É uma forma de compensar a invalidação que você teve no seu sistema familiar. E é grandioso quando alguém consegue fazer isso, porque a maioria das pessoas fica presa nessa dor. Você vê, a Lu conta, ela é uma executiva de sucesso, mas quando ela traz o desenho, ela traz a dor dessa dinâmica familiar, né, Lu? É. E você percebe claramente que é a dor de uma criança ferida, né? Sim. Então, Aqui, gente, eu acho que todo processo terapêutico ele é assim. Quando chega uma pessoa para atendimento, ela vem com a criança puxando ela pela mão, né?
A sim, criança vem arrastando, porque quando a gente olha ali diante de nós, tem uma criança precisando ser trabalhada, acolhida, precisando de colo, né? Compreensão e de compreender a própria história também, porque não cabe, gente, é outra coisa importante aqui deixar muito claro. Dentro do pensamento sistêmico, não existe uma necessidade ou uma orientação para invalidar os pais, brigar com os pais. Não existe isso. O nosso movimento é: eu quero compreender a minha história, eu quero compreender o que me fez chegar onde eu cheguei e saber o que eu preciso fazer para sair desse lugar. Esse é o trabalho que a gente faz, né? Não sei como as outras pessoas fazem, mas o nosso é desse jeito, né? exatamente. E até mesmo, né, Paty, quando a gente começa a olhar para a história desses pais, né? Porque eu acho que o mais Sim, importante é você expandir a sua consciência, é você ter uma exato. real expansão de consciência. E aí, Hum, quando você começa a olhar para a história dessa mãe, para a história de outros, né, de outras pessoas que chegam, dos pais, e você olha para a história dos avós, aí você começa a entender que aquilo não começou aqui com essa mãe e esse pai. sim. As Vem coisas já lá de vêm trás. mais lá de trás. E cada um vai levando e fazendo aquilo que dá conta, né? Uhum. E Você sabe muitas. que ontem, nesse desenho do pai, quando a gente tirou as frases, né, assim, para ver que frase viria desse pai, o pai estava direcionado ao próprio pai. Então, esse pai que ficou indisponível, mesmo depois do tratamento de saúde, estava também ligado a ao próprio pai, né? A queixa do filho, depois que ele viu que ele já não ia conseguir me dobrar mais, aí ele falou, né, que tinha ali um pai indisponível. E quando a gente olha para isso, o pai revela que realmente estava indisponível, porque não tinha trabalhado a própria história com o pai, né? Então, quando você vê, tem uma série de pessoas vivendo a mesma dor, até que ela chega na gente, e o que a gente pode fazer é fazer diferente, né? Exatamente. Por isso, né, que se a gente tem essa consciência, se a gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento, de saber que aqui a gente pode fazer diferente, vamos fazer, né, Sim, Paty? Para que exato. quem vem aqui na frente não precise olhar, né, Uhum. para um lugar que muita gente já olhou, né, para uma dor que muita Sim. gente E já para não passar passou. adiante, né? Não passar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas percebem que os filhos, e eu observo isso muito nas mães, né? Às vezes ela está ali aguentando a bucha, mas quando ela percebe que o filho ou a filha estão começando a ter esse comportamento, ela fala: ai, gente, pera, eu preciso olhar para isso, É, né? é Muitas, exatamente. muitas vezes acontece isso também. Quando ela percebe que realmente aquilo está reverberando ou aquele comportamento está passando adiante, ela fala: eu preciso tomar uma providência, né? Porque quando eu libero a minha descendência, né? Eu faço esse movimento de livrar a minha descendência de olhar para aquilo. Isso. Lu, vamos abrir para pergunta? Ô, Paty, deixa eu só Deixa eu falar ver. de dois Ah, desenhos, claro, rapidão. Ô, bora Paty, lá, vamos teve falar. foi uma constelação de negócios, né? Um Uhum, senhor, adoro. ele queria vender uma chácara, ele já estava há um tempão tentando vender a chácara, não conseguia. Uhum, E aí ele me uhum, mandou o desenho e não colocou nenhuma pessoa no desenho. Ele só colocou, ele fez um retângulo como se fosse um documento e colocou várias coisas escritas, olha, algumas pareceram letras de médico, né? Quando eu olhei para o desenho, eu falei, gente, não tem ninguém aqui. Aí a gente foi para o campo. uhum, O campo trouxe outras questões, né? Trouxe uhum. algumas lealdades, mas aí a gente conversando. E a escritura do terreno, da chácara, como tá? Não, tá tudo certo. Mas não tem nada assim de errado, não aconteceu nada na hora de passar essa escritura, sem nenhum BOzinho, nada. Aí pensou, então, tinha um documento, que agora eu não me lembro se era um contrato, o que que era, que tinha uma cláusula Ah, que essa chácara não poderia ser vendida. ou seja, Ou seja, o campo trouxe, né? exatamente. O desenho já trouxe, né? O O desenho já próprio trouxe, desenho já exatamente. trouxe que precisava olhar para esse contrato, né? Aí eu vou mostrar esse aqui agora, tá cheio de nome, eu vou mostrar de longinho, mas ó, Tá, só precisa eu tanto olha.
de gente que tem. Ela me autorizou a Aham. mostrar. Aham. Ela veio trabalhar o relacionamento. Já estava ali morando, né, com o namorado já há uns 2 anos, mais ou menos, mas Uhum. ela estava esperando ainda o casamento, tinha algumas questões ali para trabalhar, e aí ela veio para trabalhar o relacionamento. Quando ela me manda o Uhum. desenho, eu falei, gente, quase que não precisa abrir o campo aqui, né? É verdade. Eu falei para ela, vem cá, cadê o moço nesse desenho? Você colocou Olha. a família inteira, colocou tia, tio, primo, colocou todo mundo. E onde ele está aqui? Uhum. Que era justamente a questão, Que né? era justamente a questão. Então a questão não era a questão, né? Exatamente, exatamente. Por isso, gente, que também é importante quando as pessoas falam assim: ai, mas eu não posso trazer uma questão? Pode. É que muitas vezes a questão não é a questão, né? Tá Exatamente. em outro lugar, né? E ela estava presa numa dinâmica de infância entre a mãe, a avó, o pai, Uhum. várias coisas que aconteceram lá atrás. Então, como a outra cliente estava olhando para o luto, ela estava olhando lá atrás, para Sim. essa dinâmica da infância. Então, ela não Uhum. estava disponível aqui na frente, né? Ela não estava Sim. olhando para o que estava disponível aqui. Então, a gente trabalhou e uns 3, 4 meses depois, ela manda uma foto com a aliança no dedinho. Oh, você tinha que ser madrinha, Lu, desse Pois é, casamento. né? Também acho. Essa questão da indisponibilidade, ela é tão interessante, né? Porque a pessoa chega para a gente com uma queixa. Já aconteceu assim, de eu abrir, de eu olhar campo, né? Porque a gente não abre, ele fica aberto. De eu olhar campo que tá lá o marido disponível, ou o relacionamento, né? Namorado, noivo disponível, e é justamente a cliente que está indisponível, olhando ainda para questões do sistema familiar, ou às vezes para o negócio, ou às vezes para a dinâmica de formação, porque essa indisponibilidade, gente, na relação, não necessariamente é porque eu estou presa ao meu sistema familiar de origem. Eu posso estar presa ao meu trabalho. Né? O trabalho pode ser um grande amante das pessoas, pode formar um trisal, né, nos relacionamentos aí, para onde as pessoas poucas vezes olham. Principalmente quem empreende, a pessoa que empreende, ela demanda um tempo para o próprio negócio que vira um terceiro elemento dentro do casamento, né? Que também traz essa indisponibilidade. Mas isso que a Lu falou, conversa com aquela pessoa que estava olhando para trás, né? Quem olha para trás não olha para frente. Como é que eu vou estar disponível para uma relação adiante se eu estou presa ali atrás numa questão dos meus pais, avós e companhia limitada, né, Lu? Exatamente, é isso mesmo. Gente, eu vou abrir para perguntas aqui. Se vocês tiverem perguntas para a Lu sobre os atendimentos que ela fez, sobre os atendimentos que ela faz, sobre esses desenhos que ela mostrou e contou, mesmo aqueles que ela não mostrou aí, nós estamos abertos para as perguntas, né? Porque essa ferramenta ela não é só, viu, gente? Isso também é importante. Não é só pedir um desenho e seja o que Deus quiser. Existe um estudo, né? Existe uma anamnese que você faz, existe um olhar sistêmico profundo que você aplica nesse desenho, nessa imagem, né? Até eu fiz aquele vídeo do Van Gogh que fez o maior sucesso, né? Muita gente falou: nossa, eu nunca tinha tido esse olhar. Mas eu fiz aquele vídeo para vocês entenderem que toda imagem nós podemos observar com um olhar terapêutico e trazer um aprendizado disso e trazer uma ajuda, né? Tem duas perguntas aqui. Posso ir para constelação sem ter um tema, uma questão? Olha, você não pode ir para constelação por curiosidade. Não é um lugar de oráculo, não é um lugar de curiosidade. O que a gente fala da questão, né? A questão não é a questão, é porque às vezes aquilo que o cliente traz é o raso e o problema está no profundo. Às vezes ele traz para a gente o sintoma, né? Às vezes ele está olhando para um lugar, mas a dor dele está aqui atrás. E muitas vezes a questão que a gente coloca é uma máscara que nós mesmos criamos para não olhar para o real problema.
Então, sempre você pode trazer uma questão, mas o que nós trabalhamos é aquilo que o campo traz. Eu gosto de dizer que nós trabalhamos dentro do mapeamento, dentro do olhar sistêmico, com aquilo que Dorflex não cura. Ou seja, algo que você já tentou de diversas formas trabalhar, mexer, entender, organizar e não saiu do lugar, né? Tem uma outra pergunta. O que fazer quando não se sabe o caminho a seguir, o propósito de vida? Eu sugiro que você olhe para os seus pais. Muitas vezes a gente não consegue olhar para frente, enxergar um futuro, porque nós não sentimos força da nossa raiz. E aí a gente vai lá para aquela frasezinha do Sêneca, né? Não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Quando eu estou muito forte na minha raiz, eu consigo olhar para frente. Porque eu sei que qualquer coisa que der errado, eu tenho uma base sólida, né? Eu tenho para onde olhar ali atrás. Paty, não é curiosidade. Não, eu entendi que não era curiosidade. Eu só te dei um exemplo de como não pode ser, né? Porque às vezes tem gente, até amigo, entra em contato e fala assim: ah, eu queria ver como é isso. Eu falo: não, vai ser comigo. Ver como é, não é comigo, né? Porque tem que ter uma questão, assim, tem que ter uma dor, né? Nós olhamos para a dor. Porque são muitas questões e por isso fico sem definir uma só. Ah, então, aqui é uma outra história. O que eu gosto de dizer sempre? Nós temos uma raiz, uma questão que pode ter diversas raízes, né? Por exemplo, vou até aproveitar porque Lu também trabalha com negócios e a gente sabe que essa dinâmica de negócios, eu posso ter um problema financeiro ligado ao meu pai, à minha mãe, eu posso ter um problema financeiro ligado a um irmão não nascido, eu posso ter um problema financeiro porque aquele empreendimento tem stakeholders que não são bons, né, e estão afetando o meu negócio, porque eu tenho um problema de sociedade e até porque o prédio onde eu resolvi montar o meu negócio tem um problema. Exato. Então aí eu tenho um problema com diversas raízes. Do mesmo jeito que eu posso ter uma raiz que dispara diversos problemas, que aí isso conversa com essa situação que você fala. São muitas questões. Talvez as suas todas questões estejam ligadas a uma única raiz, né? Voltando e aproveitando esse exemplo, se eu tenho um problema com a minha mãe não resolvido, eu posso ter um problema de obesidade, de bulimia, de anorexia, eu posso ter um problema de restrição alimentar, eu vou ter uma dificuldade de conexão e de criação de vínculo, eu posso ter um problema com dinheiro, eu posso ter um problema de relacionamento e eu posso ter um problema no meu maternar, inclusive de ter filho. Ou seja, uma única questão com a minha mãe pode disparar uma série de sintomas. Então, quando a gente olha para esse campo, o campo vai trazer uma raiz para a gente poder trabalhar e desembaraçar muitas vezes esses sintomas todos que podem estar ligados a uma única raiz. Não casar no civil, ficar com união estável, tem diferença? Lá vem a Thaís com essas perguntas para a gente. Thaís, para que ficar? Vou te devolver a pergunta. Para que ficar numa união estável se pode casar? Qual é a diferença? Se eu posso me casar, por que eu vou ficar numa união estável? Eu tenho medo de dar um passo e assumir um vínculo mais forte? Hoje eu sei que juridicamente é a mesma coisa, né? Até sem ter união estável, o bolo o emaranhamento está feito. Mas a pergunta é o contrário. Por que fazer uma união estável se eu posso me casar? Eu estou resistindo a esse compromisso? Qual é o meu medo de assumir uma relação e assumir um lugar com o outro? Você tem alguma coisa a acrescentar, Lu? Nada. Aqui, a Regiane. Eu gostaria de ajudar meu esposo em algumas situações de luto que sinto que precisa resolver. Posso passar pelo atendimento com ele?
É igual você fazer uma cirurgia nos olhos para o outro enxergar. Ele já tinha toda uma história, Regiane, quando ele chega para o seu casamento, né, para casar com você. Então, ele já tinha dores, ele já tinha um passado, ele tem a história com os pais, ele tem os próprios processos. Ele pode trabalhar isso, você não. O que Só você ele, né? pode fazer é trabalhar a sua relação com ele. Aí, nesse trabalho, você pode trazer a informação para ele do quanto te afeta ele não viver os lutos. Mas aí é da sua relação com ele. Eu só trabalho, né? Quer dizer, o indivíduo só pode trabalhar aquela relação que ele está inserido diretamente. Eu não posso trabalhar coisas que aconteceram anteriormente. Gratidão, realmente foi um show de live, porque nós somos Maria maravilhosas, Angélica, né, Lu? maravilhosa, Maria Angélica. Sempre. Minha super audiência, gente. Minha mãe. Aqui uma pergunta. Melissa, pós-constelação é indicado o que para continuar melhorando o que foi visto? É indicado se colocar em movimento, Melissa. Eu gosto de dizer que o movimento sistêmico, o nosso olhar, esses nossos trabalhos que nós fazemos, eles são como uma reunião do AA. Você vai lá, você entende que tem um comportamento adoecedor, que você precisa mudar, mas você precisa se vigiar. Você precisa ter consciência que você vai ter recaídas. Muitas vezes, a maioria, você vai precisar de um suporte terapêutico, que é indispensável. Nós, dentro do nosso trabalho sistêmico, a gente não quer tomar o lugar de ninguém. Nós respeitamos a medicina, nós respeitamos a psicologia, nós respeitamos absolutamente o lugar de cada um. Então, o importante, Melissa, é eu entendi o que está acontecendo comigo. Agora eu preciso me colocar em movimento para sair desse comportamento que eu venho repetindo há anos, a partir dessa dor, desse emaranhamento, dessa raiz que foi revelada. Aí. Exato, né, Paty? Porque a partir do momento que a consciência expande, né, você Uhum. consegue, né, ir trabalhando. A Thaís aí. É isso Eu e mesmo. muitos outros que não assumem. Bora olhar para esse movimento. Pois é, Thaís, mexe esse doce, vamos fazer essa festa que eu mesma quero ir. Nesse casamento eu faço questão de ir. Nós que agradecemos, Regiane. Gente, então, ó o Devanir. Devanir agora, o Lu, fazendo eventos aí, fazendo palestras, me matando de ciúme, porque eu sou ciumenta. E será Já que ele falei leva para ele. brigadeiro? E será que ele leva brigadeiro para os eventos? Vou até investigar se ele levou brigadeiro nesse evento. Depois conta Deixa, pra gente. quarta-feira a gente dá aula junto, ó. Vou pegar ele no caminho. Aí, vamos fazer, Deva, uma live com isso, um workshop com isso. Gente, Lu, tanta coisa, gente, não vão conseguir responder todas as pessoas. Agradecemos muito a presença de vocês. Indico que vocês acompanhem a Lu, acompanhem o trabalho dela, façam movimentos com ela para vocês conhecerem essa forma de trabalhar, esse olhar que ela tem muito pontual também, assertivo, porque cada um de nós tem um jeito de enxergar o movimento, né, Isso. Lu? Cada um traz da sua experiência para aquele processo. Então, a Lu é uma pessoa que eu valido, que eu indico, que eu sei o empenho e a forma que ela estuda em profundidade. Vocês vão estar em excelentes mãos. Vou colocar depois na descrição da nossa live, que eu vou colocar em collab, tá, Tá Lu, com bom, você? Mas vou Paty. colocar o endereço dela também, do Instagram, na descrição para vocês seguirem e acompanhar o trabalho dela. Gratidão, viu, minha Obrigada. querida? Que Deus te Obrigada pela abençoe de oportunidade. Obrigada por estar abundância. aqui com você. Uma delícia. Um Um beijo. beijo. Até de noite. Estamos aí de Até de noite noite, juntas. verdade. Com Deus, Tchau. gente. Um beijo. Tchau.